Ê, pessoa sumida! Oi, gente, queria partilhar um negócio com vocês. Tô quase perto na hora do trabalho, mas eu tava aqui meditando numa coisa. E eu acho super importante falar. Assim, eu tava meditando pra mim, né? Mas é um entendimento que eu tenho há muito tempo, eu acho super importante falar. Com relação ao nome de Deus, lá no Antigo Testamento, quando Deus se apresenta pra Moisés, que a gente sabe que são aquelas 4 siglas, né? YHWH. Isso tem a ver com o aramaico antigo. E assim, o aramaico antigo tem muitas coisas que são indecifráveis para os próprios hebreus, porque são coisas muito antigas que até se perderam. Tanto é que esse YHWH, eles não têm muita certeza como é que se pronuncia. Tem só uma ideia. Mas uma das traduções, ou dos significados para esse YHWH, que depois a gente já viu até pregações que falam a respeito desse YHWH aparecer depois na cruz, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Quando você vê assim de lado, as primeiras siglas são esse YHWH, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Enfim, é uma revelação mesmo. Dessas siglas em que Deus se apresentou para Moisés. Quando ele fala eu sou quem eu sou, ele tá falando exatamente esse YHWH, que ninguém sabe como se fala. Mas uma das interpretações para esse YHWH, ou para facilitar, eu sou quem eu sou, das interpretações, quando eu fiz um estudo há muitos anos, é tornar-me-ei no que tiver que me tornar. E isso tem maior sentido ainda, Deus ter falado para Moisés que o nome dele é tornar-me-ei no que tiver que me tornar. Porque a gente vê ele se tornando uma série de coisas durante toda a história, né? Se torna no anjo do Senhor, ele se representa o Cordeiro, ele se torna homem, né? Então, há uma série de coisas em que realmente ele se torna no que tiver que se tornar. E por que se tornar no que tiver que se tornar? Porque é ele que salva. Então, o que tiver que ser feito para salvar, ele vai se tornar na salvação em que é necessário ser dada. Então, nesse caso, como eu falei, se tornou com homem. No Velho Testamento você vê ele se tornando em várias figuras, representando em várias figuras para as pessoas, enfim. Como em Provérbios, por exemplo, ele se torna ali a revelação para Salomão da sabedoria, enfim. E eu tava meditando num salmo, mas eu cheguei lá nesse estudo que eu fiz há muitos anos, eu já até preguei sobre isso por aqui. E eu tava meditando num salmo sobre a minha vida, pra mim. Hoje de manhã eu pego pra mim, normalmente é pra mim que eu tô pegando. E uma das coisas em que eu tava meditando é o quanto às vezes, se a gente não manter os nossos olhos no que Deus se tornou pra cada um de nós, é muito fácil você perder um pouco de vista. Não sei se você consegue entender. Por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que cada um deles apresenta Jesus de uma forma. Isso todo mundo já pegou, você sabe disso. Né? João mostra Jesus uma coisa doce como mel, o outro mostra Jesus falando monte, o outro mostra Jesus mais legalista. Então, cada um apresenta de uma forma. Por quê? Porque, na realidade, para aquela pessoa como ela vê daquela forma, é apresentado para ela daquela forma, uma forma que ela consegue entender melhor. O fato de Jesus ter se tornado homem, Deus ter se tornado homem, é de fato para abranger mais a linguagem dele, é para chegar mais a nós, quem ele é para cada um de nós. Porque, por exemplo, nós todos precisamos ser salvos em termos de alma. Toda alma precisa ser salva, né? Precisa não ir para o inferno, ou seja, salvo dos seus pecados. Ok, isso é geral, isso é para todos nós. Mas cada um precisa de uma salvação numa área da vida. Você pode precisar da salvação numa coisa que você passou da infância, eu posso precisar de uma salvação de cura, cada um precisa de uma salvação diferente. Então ele se torna para cada um de nós aquilo que nós precisamos em matéria de salvação. E onde eu tô querendo chegar, a questão dele se apresentar para cada um de uma forma, ou cada um de nós vemos, porque você não pode tentar encontrar a salvação que Deus é para você no outro. Às vezes eu vejo, por exemplo, eu nunca, jamais conseguiria ver o que Deus é pra mim numa pessoa que todos os dias fala do evangelho. Pra mim isso é um saco. Pra mim uma pessoa dessa é uma chata. Por quê? Porque ela não consegue falar sobre outro assunto. Então, pra mim, eu já veria Deus chato desse jeito. Eu consigo ver Deus numa pessoa que consegue viver a vida de forma intensa e que Deus está nela, na intensidade da graça, para ela viver intensamente essa vida e ser confiante com relação a outra vida. Meu braço formigando é de trabalhar. E conseguir viver a confiança da próxima vida. Então,
Para mim, Deus é dessa forma. A salvação em mim é aquela de viver a vida intensamente, viver a vida empolgado, e ser confiante nele para toda a força que eu preciso, para toda a graça que eu preciso, e ainda esperar sobre a próxima vida. Há pessoas que Deus para ele é aquela pessoa que todo dia busca a paz do Senhor, todo dia fala sobre o evangelho, ela todo dia tem essa necessidade, né? Se ela não fala sobre o evangelho para ela, é uma coisa assim, cada um tem uma necessidade, tá conseguindo entender? Então, tem aquela pessoa que tem aquela necessidade de orar de madrugada, aquela que tem aquela necessidade de falar com Deus o dia inteiro, E a gente não pode tentar achar Deus, a salvação que Cristo é para cada um de nós, no outro. Porque se você tentar achar aquilo no outro, você perde um pouquinho aquilo que é para você. E é muito importante você ver Cristo que salva em você, naquilo que ele faz na sua vida, naquilo que você tem necessidade e na sua personalidade. Porque como eu falo, a minha personalidade não é respirar o evangelho o dia inteiro, a minha não é. E tem uns que são. E se eu não souber ver isso, é possível que eu me sinta diferente do outro, ou sinta que algo está faltando em mim, ou sinta que eu não cheguei até algum lugar ainda, e não é real. Porque todos nós que cremos em Cristo estamos plenamente na salvação. Basta cada um vivermos a própria salvação, cada um viver a sua própria salvação, aquilo que Cristo é para você nesta vida, aquilo que Cristo é para você na próxima vida, em você, através de você, através da sua própria vida. Isso é muito particular, porque às vezes, por exemplo, eu posso postar um versículo bíblico numa rede social e isso não fala nada com o outro. Por quê? Porque falou comigo. Entende? Pode ser que vai falar com alguém. Por quê? Porque nós somos a igreja, de alguma forma, cada um de nós estamos conectados nas aflições. Então, sim, pode atingir uma pessoa. Como a mim, por exemplo, uma pessoa pode postar uma coisa e não falar nada comigo, zero. Por quê? Porque não é pra mim, não é nada pra mim. Agora, estamos conectados de uma certa forma? Claro que estamos conectados. Temos aflições semelhantes? Sim. Aliás, a primeira aflição que nós temos todos semelhantes é o fato do pecado ia levar a gente pro inferno. Então, a semelhança que nós temos em geral é que todos nós éramos perdidos e precisamos de salvação. E isso já nos faz conectados, porque a salvação de cada um de nós é a mesma, que é Cristo, e ele é o nosso cabeça. Top, fechou aqui. Mas cada um de nós temos uma história, um relacionamento com Deus, e cada um de nós vemos Cristo em nós de uma forma diferente. E isso deve ser respeitado, principalmente por você mesmo. Não é uma questão do outro respeitar isso em você. Tanto faz o que o outro respeita ou não. A questão é você respeitar isso em você mesmo. Porque esse respeito pelo que Cristo é para você, pela salvação que você necessita, em particular, na sua própria vida, da sua própria história, faz com que você viva mais intensamente, mais confiadamente, nas coisas que Cristo tem para você. Pra você não perder de vista. Porque se você tentar enxergar o prisma do outro, é muito capaz de você viver inseguro. Por quê? Porque você não está conseguindo interpretar aquilo para sua vida. Percebe? Você olha a performance do outro, você olha a pregação só do outro, você olha como o outro vê Deus, você olha somente o que o outro fala a respeito de Deus. E aquilo pode te deixar um pouquinho inseguro, porque você não está conseguindo ver da mesma forma. E você acredita muito que o outro é que está vendo certo e não você. Mas existe Cristo manifestado para você. Eu falo muito no meu segundo livro a respeito do amor que Deus tem para cada um de nós. Eu nunca entendi essa coisa de Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo? Eu falei, não ama ninguém, eu pensava, porque ninguém ama todo mundo. Eu não consegui entender essa coisa de Deus ama todo mundo. Ah, mas Deus tem capacidade. Não, gente, já me dá ciúmes. Essa coisa de Deus tem capacidade de amar todo mundo. Não, eu já tô com ciúmes. Eu quero exclusividade. Isso é real. Mas depois o Espírito Santo me interpretou isso, e tá no meu segundo livro, do Acompanhante Desejado. Tem aqui no YouTube e tem lá no Instagram. Eu mando por e-mail também, quem quiser pode me colocar aqui no verso, é gratuito. E eu coloquei isso num capitulário final, que Deus me mostrou que Ele tem um amor para cada um de nós. Para cada um de nós. Não é uma questão de Ele ama todo mundo. Não, tipo assim, Deus ama a mim. Ele tem o amor que é para mim. Aquele amor para mim não é o amor que é para você. A intensidade pode ser igual. O que Ele vai dar para nós, Ele não vai medir para mim, assim como Ele não vai medir para você. Todos nós temos a totalidade do amor dele. Mas cada um de nós tem um amor diferenciado. É o amor que é para mim, exclusivo para mim, aquilo que a Patrícia precisa, as minhas próprias lacunas, o que me faz falta, quem sou eu, esse amor, ele consegue dar o amor que eu, Patrícia, preciso.
Não tem a ver com amor pra todo mundo. Ai, coisa mais linda. Não. É o que ele me ama com exclusividade. Quem sou eu? E na realidade, todos nós, na verdade, o que queremos é isso, ser amados em nossa exclusividade. E é isso que ele tem pra nós. Então, é muito importante você permitir-se continuar alicerçado naquilo que você sente a respeito de Cristo, naquilo que você vê a respeito de Cristo. Porque isso intensifica a sua confiança. Estremece a confiança de uma pessoa quando ela quer ver Cristo a partir do outro. Entendeu? E é isso. É isso que eu tenho pra falar. E espero que tenha ajudado. Gente, beijo. Em breve eu volto com as lives. Ainda não.